Olá, está no ar o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano. Quem é que nunca tremeu diante de um perigo real, ou talvez até imaginário? Sentir medo é natural. Pode até ser saudável, mas em excesso atrapalha a dinâmica da nossa vida. Para conversar conosco hoje sobre o medo, eu recebo o Maicon Teodoro, psicólogo e professor do Departamento de Psicologia da UFMG. E você, claro, pode participar conosco pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 99642-8473. Professor, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Sem medo, para a gente falar do medo. Como que a gente poderia começar dizendo o que é o medo? Padre, obrigado pelo convite. O medo é uma emoção. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. O medo é uma emoção que dura alguns segundos. O medo, ele vem acompanhado de sentimentos e ele vem acompanhado também de um comportamento que é a reação nossa ao medo. Né? O medo, ele é uma emoção básica. Isso significa que ele aparece de maneira semelhante em diferentes culturas. Né? O conteúdo do medo pode mudar de país para país, de região para região, ou mesmo através dos tempos. Mas o sentimento de medo, ele tem indícios fortes de que tem componentes biológicos envolvidos, tanto que a reação facial é muito característica, né? Com a pupila dilatada, com a boca um pouco aberta. Então, basicamente, o medo é uma emoção. Correto. Agora, existe um medo real, algo que é possível e algo que é fantasmagórico? Ou algo assim imaginário? Por exemplo, se eu saio de noite sozinho numa rua deserta, eu tenho que ter um medo? É bem possível que haja algo ali de estranho, um assalto, sei lá o quê. Se eu estou num carro a alta velocidade, o medo tem que ser real, né? Enfim. Aí, nesse caso, eu acho que o medo, ele está atuando como uma proteção, né? Uma precaução. Você tem medo de acontecer alguma coisa ruim com você. A gente pode pensar o medo como um contínuo, assim, do pouco medo até o muito medo. E a gente pode pensar vários sentimentos dessa maneira. Né? Nesse caso, o medo, quando ele é muito pouco, né, ele não te atrapalha. Né? Ele pode te ajudar a tomar decisões corretas, inclusive, é a parte positiva do medo. Por outro lado, se esse medo ele cresce demais, ele fica muito intenso, ele vai te barrar, ele vai impedir você de fazer alguns comportamentos, de tomar algumas decisões. Isso vai causar sofrimento. Né? Nesse ponto, a gente tem o que a gente chama de fobia, né? Que é uma intensificação do medo que causa um sofrimento psíquico. Então, nesse sentido, vamos dizer assim, do ponto de vista até cotidiano, natural, o medo pode ser algo que nos protege, que nos evita, por exemplo, arriscar demasiadamente. Por outro lado, se ele vai crescendo, vira uma fobia que pode consumir as minhas energias, as minhas forças. Isso, tá. Isso. Bom, eu tenho aqui a participação da Lurdinha Reis. Ela diz o seguinte: eu acho que o medo nos protege. Quantas pessoas entram para apaziguar uma briga e acabam morrendo? Esta é a minha opinião. O medo, então, protege, né? Tá vendo? A Lurdinha acertou. O medo protege. Quando ele vai até um certo ponto. Né? O medo é um sentimento que protege a gente de tomar algumas decisões equivocadas. Padre, é importante dizer também que o medo, por ser uma emoção, ele está permeado pela interpretação que a gente faz da realidade. E eu acho que esse é o ponto-chave. Por isso que algumas pessoas vão ter medo de determinadas coisas e outras não vão ter. Então, assim, um objeto, né, andar à noite, andar na rua durante a noite. Algumas pessoas têm medo porque tiveram experiências traumáticas com isso ou ouviram história, outras não. Então, essas que não ouviram histórias nem tiveram experiência não têm medo. Não tem, não tem. E por não ter medo, elas não têm medo porque não têm essa interpretação de que aquilo é um perigo. Então o medo se adquire na nossa experiência cotidiana. Sim. Em termos de conteúdo, mas a predisposição okay. ela já existe. Tá certo. Né? Bom, sim, pode falar? Não, pode continuar. Bom, eu queria agradecer a Lurdinha Reis, fraterno abraço. A Rogéria Correia diz o seguinte: o medo é cruel, ele rouba mesmo as nossas forças. Eu resolvi trabalhar mais o lado positivo e ir em frente. Ou seja, a Rogéria parece que não tem medo de ter medo.
Isso é importante? Extremamente importante, porque a gente consegue enfrentar os nossos medos. Né? E você não ter medo do medo e procurar uma ajuda psicológica ou médica para auxiliar a enfrentar também é um outro ponto muito importante para que a gente consiga vencer as barreiras. A ajuda do profissional da área ela é fundamental, né? Não dá para ficar mascarando aí diante de determinados sentimentos. Sobretudo se vira fobia, né? Tem que ter ajuda mesmo. Bom, Rogéria, fraterno abraço. A Sandra Mara, do bairro Santa Inês, diz o seguinte: eu tento superar meus medos através da fé. Tá aí. O componente fé é importante para o ser humano em várias outras perspectivas e dimensões. Mas para enfrentar o medo, ele é importante? É importante. A gente tem acompanhado alguns pacientes, a gente sabe da literatura também, do que é produzido em ciência, que a fé, ou mesmo a espiritualidade, mesmo que a pessoa não seja ligada a uma religião em especial, ela protege o indivíduo em diversos campos. Por exemplo, para ter menos depressão, para suicídio, pessoas que são mais religiosas. Eu estou orientando um trabalho agora, uma dissertação de mestrado, religião e depressão. Então, o Lauro Guirlanda, ele é psiquiatra, ele, vamos dizer, trabalha com os pacientes para ver esta relação. Em que a religião ajuda a superar ou não a depressão. Agora, é importante a gente dizer também, principalmente no caso do suicídio, que apenas ser religioso não basta. Né? A religião ajuda, mas também preciso ajuda profissional e apoio familiar para a pessoa Agora, sair uma coisa é a experiência da fé, outra experiência da religião, né? Duas coisas diferentes. Quando nós falamos em religião, tem todo o aparato histórico, cultural, litúrgico, etc. Quando falamos na experiência de fé, dentro da religião, por exemplo, católica, nós falamos do encontro íntimo com Deus, dessa experiência com o transcendente, né? Então, isso, de fato, ajuda as pessoas a atingirem, talvez, um nível de maturidade, de superação, né? Bom, agora, o que dizer, por exemplo, Michael, daquela pessoa que tem medo daqueles que já faleceram? Né? É engraçado, eu sempre achei muito engraçado. Assim... Se não fosse causa de sofrimento para as pessoas, né? Claro. O conteúdo, como eu disse, assim, o conteúdo do medo, ele vai alterando durante o passar dos tempos, né? Na Grécia existia o Phobos, né? Que as pessoas tinham medo dos deuses, né? O Phobos era um deles. Hoje a gente tem muito medo de violência, a gente tem medo de ser assaltado. Algumas pessoas têm medo de pessoas que já morreram. E aí é difícil dizer qual é a razão, mas o ponto principal é a interpretação que ela faz da situação é o que está relacionado a esse sentimento que ela tem de medo. E, é claro, a partir daí tem um comportamento que vem em seguida. Que é de ou orar ou se retrair, mas o conteúdo vai depender de todo o processamento cognitivo dela, da história de vida principalmente. Né? Então, assim, a história de vida da pessoa está relacionada ao tipo de medo, ao conteúdo do medo que ela tem. Nas famílias mineiras era muito comum no passado, né? Reunidos à noite, em torno do fogão a lenha, as pessoas contarem histórias de assombração, histórias de pessoas que morreram e retornaram, essas histórias mirabolantes todas. Imagina uma criança que tenha sido formada num ambiente desses, pode ser que ela tenha desenvolvido ou dado conteúdo para esse tipo de medo, né? Pode ser uma explicação? Pode. A mula sem cabeça não faz mais sucesso, né, hoje em dia. Tá certo. Bom, Sandra, obrigado pela sua participação. O Gilmar Sena diz o seguinte: acredito que o medo, muitas vezes, vem para que possamos dosar nossas atitudes. O medo, então, pode ser fonte de equilíbrio, é isso mesmo? Pode. Mais uma vez, o lado protetor do medo, né? Se a gente pensar em termos evolutivos, tem algumas teorias dentro da psicologia que afirmam que o medo foi selecionado evolutivamente por ser importante para a sobrevivência. E esse é o ponto. Né? O medo, ele te protege, ele evita que você entre em perigo. Né? Mas a tomada de decisão de entrar ou não naquela situação, novamente, depende da pessoa. Então, por isso que algumas pessoas consideram aquele evento temerário, outras não. Agora, qual que é a distinção que a gente poderia fazer entre medo e ansiedade? Acho que às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Por exemplo, quando se fala medo da morte, isso é medo ou é uma ansiedade diante de uma experiência que a pessoa, por exemplo, tenha passado? Pode ser os dois, tá? Medo e ansiedade, eles estão relacionados. Né?
Eu tenho medo, que é uma emoção, como eu já disse, perante um evento que eu me deparo com ele. A ansiedade é como se eu estivesse antecipando esse medo, né? Eu posso, por exemplo, deixar de ir a uma festa porque eu imagino que chegando nessa festa as pessoas vão zombar de mim, e isso me causa pavor. Então, assim, eu deixo de ir à festa, eu evito ir a algum lugar por ansiedade. Está vendo que eu estou antecipando um medo futuro? Então, basicamente, é essa a diferença. Ok. Bom, nesse sentido, eu tenho a participação aqui da Cláudia Antunes. Eu tinha um medo imenso de falar em público. Ainda tenho um pouco, mas hoje me sinto mais segura. Também aos 53 anos, muita coisa muda, né? Bom, espera-se. Mas ainda tenho medo por meus filhos, se saem, demoram, se vão voltar para casa, etc. Não considero o medo um sentimento bom, não. Ele nos atrapalha muito e nos traz muita ansiedade. É isso que você estava dizendo, né? E é ruim porque a gente sente a taquicardia, o coração batendo forte, um frio na barriga, né? As mãos suando. E essa não é uma sensação boa. Faz a pessoa perder o controle ali do dia a dia, né? Agora, veja que interessante. É Cláudia, né? Cláudia Antunes. A Cláudia, ela diz que tem medo de falar em público. Né? Isso é uma ansiedade, porque ela está antecipando uma situação que é futura e que provavelmente ela imagina que vai dar tudo errado, que ela vai gaguejar, que ela vai esquecer as coisas. Talvez ela nunca tenha acontecido isso na vida dela. Falar em público é um aprendizado, né? É um aprendizado. Falar aqui na TV também. Outro. Então vamos descansar para a gente aprender mais. Vamos. Bom, e para você, qual que é o sentido e o significado do medo? Vamos conversar mais sobre esse assunto daqui a pouquinho. Voltamos em instantes.